Tá querendo realizar o sonho de ter a sua moto? Venha para Dorvalino Motos, a maneira mais fácil de adquirir a sua Honda, na Avenida Bayer Filho, número 215, no centro de Tijucas, atendendo pelo telefone 3263-2222. Dorvalino Motos, a maneira mais fácil de adquirir a sua Honda. Portal Galera Mix, o maior portal de comunicação e entretenimento aliado à cultura e educação está de cara nova. Acesse agora e confira www.galeramix.com.br. Podcast Radar Esportivo. Oferecimento Dorvalino Motos, a maneira mais fácil de adquirir a sua Honda. Rimatla, garantia na troca de óleo do seu veículo. Carros 10 Multimarcas. Acesse carros10.com.br. Comparts Truck Center, peças e serviços em um só lugar. E Galera Mix, o seu portal de notícias. Siga a gente nas redes sociais. Radar Esportivo. Oi, quarta pro cego, turma, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, a hora que você estiver nos acompanhando. Muito obrigado a você que acompanha o nosso radar esportivo aqui no portal Galera Mix. Nós estamos chegando, né? Para mais um radar, mais um papo bacana, né? E claro, você que nos acompanha pelo portal Galera Mix, pelo galeramix.com.br, muito obrigado pela parceria. Você que está no YouTube também, obrigado pela moral aí, ó. Já se inscreve, deixa o seu like, tá? Pode comentar, interagir aqui também. Eu quero ver like, viu, turma? Sabe quando o cego quer ver uma coisa? Quer ver like aqui, tá ligado? Então, ó, você interage aqui com a gente, seja muito bem-vindo, né? Bem-vindo e bem-vinda, né? É isso mesmo, né? Vamos lá. Corrige isso aí, viu, meu irmão? É isso aí. Muito bem. Olha aqui, ó. Vamos agradecer ao pessoal, os nossos patrocinadores, o pessoal que tá dando aí aquela moral aqui pra gente. Dorvalino Motos, a maneira mais fácil de você adquirir a sua Honda. Moto Honda, coisa boa, hein? Eu também quero minha Honda, então vamos lá para Dorvalino. Agradecendo aqui também a Rimatla. Troca de óleos e filtros com qualidade, garantia, credibilidade. Agradecendo também a Carros 10 Multimarcas, o nosso amigo Diogo. E claro, você que quer ir trocar de carro, adquirir o seu primeiro carro, tá aí na Carros 10. E também a Comparts Truck Center, peças e serviços, tudo num só lugar, toda a linha pesada aí você encontra, né? Serviços daí na Comparts, tá certo, meus amigos, nossos patrocinadores aqui com a gente também, no nosso radar esportivo de hoje, desta semana. Vamos lá, Jair, põe na tela. Aí, ó, deixa eu ver. Eu tô olhando a tela aqui. O nosso convidado já está aqui. Eduardo Berto. Bom, mas vamos chamá-lo de Dudu? Preparador de goleiros do Tiradentes. É o nosso convidado de hoje. Tiradentes que está numa preparação para a Copa Santa Catarina, Sub-17. E o Dudu também veio conversar aqui com a gente, né? E eu quero agradecer nessa noite, quarta-feira, né? O Dudu que veio bater um papo aqui com a gente, né, Dudu? Obrigado já pela disponibilidade, obrigado a todo o pessoal do Tiradentes, né? O Vini é o professor Bazola, né? Que, né, tá sempre aí junto com a gente, né, Bazola? Um abraço, boa sorte aí pra galera. Dudu, primeiro, irmãozinho, seja bem-vindo aqui ao nosso radar, tá? Sinta-se em casa, tudo bem? Obrigado pela estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo, né? O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz aí com o convite. A gente poder estar falando um pouquinho sobre o nosso querido Tiradentes, né? E também estar falando um pouquinho do nosso trabalho aí na cidade. Bacana, Dudu, bacana. O Tiradentes, então,
nos seus preparativos. Ô Dudu, vamos lá. Assim, vou começar inicialmente até pela tua função hoje no Tiradentes. Você é preparador de goleiros, né? Explica pra gente como é que é o trabalho, como que é a preparação de goleiros hoje, né? E como que vocês estão desenvolvendo esse trabalho no Tiradentes. Ô, Gustavo, então hoje, né, minha função principal realmente é de preparador de goleiros. É claro que a gente vai acumulando algumas outras funções, até pela demanda que o clube exige, né? Uhum. Cara, o nosso trabalho hoje a gente conta com 5 goleiros, 3 da categoria sub-17 e 2 da categoria sub-15. Porém, da categoria sub-15, eu tenho um goleiro que, na verdade, ele é sub-13 e outro que é sub-14. Então, eles ainda estão bem na fase ali da iniciação da preparação de goleiros, né? A gente tenta ao máximo focar, né, em trabalhos técnicos, trabalhos que vão fazer esse desenvolvimento do atleta. A gente tem algumas dificuldades, porque são meninos que, a grande maioria deles, e aí falando de modo geral do clube, são meninos que eles vêm de escolinha e não somente de clube, então eles vêm com uma mentalidade um pouquinho diferente, com um ritmo de treinamento um pouquinho diferente, então a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Então a gente começa a inserir algumas informações de maneira gradativa sabendo que eles vão assimilar isso, né? Não dá pra gente chegar e da noite pro dia querer transformar um menino que era de escolinha num grande goleiro, né? Então nosso trabalho ele vai mais ou menos nessa linha, sempre em conjunto ali com a comissão técnica, que é o Anderson e o Adriano Bazola. Então a gente vai sempre, né, praticamente todos os treinos a gente faz algo específico com eles e posteriormente eles vão fazer o treinamento junto com o grupo. Mas de maneira geral seria mais ou menos isso, na parte falando bem geral do trabalho de goleiro, né? Certo. Abastece então, né, dá esse apoio com os goleiros na comissão técnica, né, do Bazola, do Mainha, que também já esteve aqui no programa. Ô Dudu, hoje, assim, que atributos que um bom goleiro tem que ter hoje? O que você vê assim como mais importante? Não é simplesmente, por exemplo, o cara ter estatura, né? Isso. Não adianta ser um guarda-roupa, mas não ter, né? Como é que é esse trabalho? Qual é o foco que vocês dão para o desenvolvimento desse atleta? Ô Gustavo, além da gente preparar ele para o próprio Tiradentes, a gente tem que pensar no futuro desse menino, né? Uhum. A estatura, hoje, ela acaba sendo um pré-requisito, né? É claro que a gente vê alguns goleiros baixos até no futebol mundial que conseguem se destacar. Posso dar o exemplo do Keylor Navas, que era do Real Madrid, que não era um goleiro tão alto. Muito bom goleiro. Mas não tão alto pra gente, né? Ele, na verdade, tem 1,88, 1,87. Então, hoje na avaliação a gente busca primeiramente avaliar o perfil do goleiro, né? Se ele é um goleiro mais quieto, se ele é um goleiro que ele interage mais com o time. Questões técnicas, principalmente, porque é muito mais fácil tu trabalhar um goleiro tecnicamente, né? Aprimorar a técnica dele de queda, pegada, passe, enfim, com 11, 12 anos, do que, por exemplo, um goleiro que chega para mim com 17 anos que ainda tem que aperfeiçoar essa técnica. Claro que eles sempre estão em constante evolução, sempre precisam aprender, sempre precisam evoluir, mas a gente prioriza sempre um goleiro que já tem uma técnica apurada, que já tem uma certa experiência de jogo, de liderança. Hoje o jogo com os pés acaba sendo fundamental, né? Em qualquer esquema tático aí dependente de treinador. Praticamente todos os treinadores hoje eles exigem que o goleiro saiba jogar com os pés. É algo que a gente também avalia, né? E hoje no Tiradentes a gente tem perfis diferentes de goleiros, né? A gente tem no Sub-17 aí um goleiro extremamente alto, que é o Lucão, tem 1,98, tem goleiro de 1,87, e aí meio que eles vão se completando, assim, né? Um na bola aérea é melhor, o outro na bola no chão, o outro sabe jogar mais com o pé do que o outro, enfim. Mas, em geral, o goleiro tem que ser um pouquinho de tudo, assim, né? Tem que saber um pouquinho de tudo para poder se sair bem na hora do jogo, né? Você falou de uma questão bastante interessante, que até alguns anos atrás isso não era uma coisa pouco levada em consideração. E a questão do jogo com os pés,
né? Como é que é esse treinamento? Vocês repetem muito? Porque hoje, de fato, como você bem comentou, todos os treinadores, né, têm, de alguma maneira, utilizado o goleiro, seja para que ele saia jogando, por exemplo, uma bola longa, né, ou às vezes uma saída, né, com o zagueiro no campo defensivo. Como é que é especificamente esse trabalho com os pés do goleiro hoje? Ô, Gustavo, hoje a gente, como eu falei na minha primeira fala, que a gente tem dificuldade dos meninos da escolinha, eles têm a facilidade, os goleiros que eu tenho ali, eles têm facilidade de jogar com os pés, porém no espaço curto. Uhum. Porque faziam escolinhas às vezes no futsal, às vezes faziam num sintético que joga 5, 6 ali meninos. Então eles acabam tendo um pouco de facilidade nisso, nesse jogo curto. Porém, reposição de bola longa, um tiro de meta, uma reposição, né, com a bola em jogo, acabam tendo um pouco mais de dificuldade porque não praticavam. Porque no futsal tu não quebra a bola, né? No futsal tu acaba não quebrando a bola longa. Então isso é trabalhado. De que maneira a gente trabalha isso? Eu sempre tento fazer alguns trabalhos específicos, né? De jogo com os pés. A gente agora tá começando a inserir esses meninos também. Às vezes assim, tá fazendo um jogo ali, algum jogo reduzido, tentar inserir o goleiro no jogo. E não só para ele ser o goleiro, mas, por exemplo, sobrou um goleiro, vamos inserir ele no jogo ali para ele fazer esse trabalho com os pés. E também deixar mais próximo possível da realidade do jogo, né? Então, vamos fazer um trabalho com os pés. A gente sempre tenta uma bola longa, que geralmente é uma bola que ela vai na diagonal, né? Um tiro de meta que o cara tem que passar por cima do atacante para a bola cair no lateral. Então a gente busca esses trabalhos que não só é aquele trabalho repetitivo de, né, um de frente pro outro, toca aqui, toca ali, não. Tentar englobar de uma maneira que se adapte mais ao jogo. Porque é interessante isso, porque às vezes num jogo de futebol profissional, por exemplo, que o goleiro muitas vezes vai sair, né? Ou, por exemplo, às vezes o time está trabalhando a bola e aí resolve recomeçar com o goleiro. E o goleiro, na hora de quebrar essa bola, na hora de despachar para o campo de ataque, cara, isso acontece algumas vezes. Somente você pega aí jogo de divisões aí inferiores. O cara simplesmente me quebra a bola para a linha lateral, né? Ou dá a bola de graça pro adversário. Porque, de fato, teve muito goleiro, por exemplo, que teve que se adaptar a isso no profissional, né? Isso. O erro, ele sempre vai existir, né? Não tem como a gente... É o que eu falo pros meninos. A gente vai trabalhar ao máximo para diminuir a porcentagem de erros, mas zerar ela é praticamente possível. Tu citou o exemplo dos goleiros que tem que se adaptar, né? Eu acho que um bom exemplo disso é o Fábio, do Cruzeiro, do Fluminense. Fluminense, isso. Que é um goleiro que nunca teve essa característica de jogar com os pés. Porém, no Fluminense com o Diniz, ele foi exigido a isso e fez muito bem. Claro que uma vez ou outra errava, que acaba sendo normal e o treinador assume esse risco. Mas essa questão, às vezes, do erro, acaba que às vezes o goleiro, quando erra, ele é mais visado do que qualquer outro atleta, né? Que, por exemplo, tu deu do exemplo da reposição, né? E tu acaba já prestando mais atenção no goleiro, naquela reposição, mas um zagueiro, um lateral, um meia, eles erram um passo toda hora também. Exato. E acaba que muitas vezes a gente acaba não percebendo isso. Principalmente quando toma um frango, alguma coisa assim, daí não tem nem o que falar, né? O goleiro é visado 100%. Porque o centroavante vai lá e perde 300 gols, mas se ele guarda uma, Exato. Ele já fez o gol. O goleiro, o cara pode salvar bola o tempo inteiro, fazer milagre, e aí de repente vem numa jogada, uma saída errada, espalma a bola pro meio da área, e, enfim, ou sai e não acha nada, acabou, né? O goleiro já é crucificado por isso, né? E até por isso, como é que se trabalha, por exemplo, a mentalidade desses atletas? Até para poder lidar com isso. Porque o goleiro vai ser visado. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da brincadeira de escola, né? Do bate-bola de escola ali, né? Da infância, que ninguém queria ser goleiro. Todo mundo quer jogar na linha. É justamente por isso. Então, eu te pergunto assim,
como é que se trabalha a mentalidade de um goleiro? A gente teve um exemplo, até na Copa Santa Catarina agora, que a gente jogou Sub-15, o nosso goleiro, ele fez um baita no campeonato, assim, foi um destaque em algumas partidas, e acabou que na nossa eliminação foram lances cruciais que ele poderia ter pensado ou feito de uma forma diferente, que acabaram resultando no gol do adversário, né? Na hora ficou bem abalado, né? Tô citando ele porque é um exemplo que aconteceu recente, é do nosso clube, mas enfim, é um grande goleiro, ficou abalado, mas no outro dia a gente conversou, eu falei, Arthur, não sei se foi a primeira vez que aconteceu isso contigo, mas pode ter certeza que não é a última, tá? Tu vai errar mais vezes, tu vai tomar mais frango, tu vai sair jogando errado de novo, isso aí é algo normal. Volto a repetir o que eu falei, que eu falo pra eles. Vamos trabalhar para diminuir essa porcentagem de erro e esquece, cara. Porque assim, o goleiro, eu jogo amador aí, né? Então, eu sei que a gente brinca, né? A primeira bola fala muito. Então, se na primeira bola tu já dá uma vacilada, o goleiro já fica, opa, né? Então, O adversário sente E isso. o adversário sente. O adversário sente quando o goleiro tá nervoso, o goleiro não tá tão confiante. Então é trabalhar a mente mesmo, assim, não, eu errei, beleza, passou, vamos pra próxima. E para isso a gente tem todo o trabalho em conjunto ali, né, com a comissão, né, os meninos têm totalmente a nossa confiança, a gente não coloca uma pressão dos meninos assim que, cara, se tu errado tá fora, não, né, bem ao contrário. A gente busca sempre apoiar e não só ficar criticando o menino, né, até porque como a gente sempre fala, perdeu um, perde todo mundo, ganhou todo mundo, né? Então é um grupo, mas a gente sempre tenta deixar claro que o erro vai fazer parte aí da carreira deles, se por acaso eles se virarem profissional. E os goleiros do Tiradentes estão preparados? Estão preparados, estamos trabalhando, estamos treinando forte para amenizar os erros aí e não errarem durante as partidas. Perfeito. Por exemplo, o Sub-17, que é a competição que vocês vão ter agora, como é que o nível... Porque aí o Sub-17 é quase que nível profissional. Hoje você já vê jogadores com 17 anos, 16, já quase que despontando. Isso. Né? Já indo para os clubes, né? Para o time principal. Como é que é essa exigência, trabalhar isso também com os goleiros do Sub-17? Então, o Sub-15, como eu te falei, eu tenho um goleiro de 13 anos e um de 14. Claro que a paciência do processo de aprendizagem com eles, ela é maior, né? O Sub-17, como tu falou, eles já estão praticamente no profissional, né? Eles têm mais a Sub-20 para depois virarem profissionais e alguns, como tu citou mesmo, eles pulam do 17 direto pro profissional. O goleiro, ele acaba tendo uma maturidade um pouco mais tardia, né? Tu pode perceber aí no futebol profissional, é difícil ver um goleiro de 18, 19, 20 anos jogando. Verdade. Geralmente o goleiro começa a jogar ali com 23, 24. Teve o Bento agora do Atlético Paranaense que começou a se destacar com 22. Então o goleiro acaba tendo um pouquinho mais dessa demora para essa maturidade, talvez. Até porque os goleiros no profissional só tem um goleiro que joga, né? Então acaba que, pega o exemplo do Cássio, ele tava 12 anos no Corinthians. Então quantos goleiros não surgiram na base nesse período, né? E quantos goleiros foram emprestados, foram vendidos, né? E com a gente ali, a gente tem 3 goleiros, 2 já com 17 e um com 16, que tem mais um ano de 17 o ano que vem, né? Perfis diferentes, né? Um mais agitado, um mais tranquilo, o outro mais exigente, enfim. Mas a exigência dele já é maior, o treinamento dele já é um pouquinho mais puxado. A cobrança acaba sendo maior, porque como eu te falei, existem algumas coisas que o Sub-15 erra que a gente releva. O menino tem 14 anos, tem tempo. No Sub-17 ele já não tem mais tanto tempo assim, né? Então a gente já tem que tá com a cobrança um pouquinho maior, a exigência, a régua sobe lá em cima, entendeu? E no Sub-20 vai aumentar mais e no profissional nem se fala. Você falou de uma outra questão que eu acho bastante interessante e que, de modo geral, nem sempre você enxerga em campo hoje, se você pegar jogo de futebol profissional, por exemplo. Liderança. O goleiro, qual é o tipo de liderança que ele precisa exercer em campo?
é apenas técnica? Ou, claro, depende do perfil? O goleiro tem que ser aquele cara que oriente, que conversa também com os zagueiros, com a defesa. Porque, por exemplo, tem defesa que parece que não conversa, né? Os caras batem cabeça, vem bola cruzada na área, um Deus nos acuda. Né? Como é que se trabalha essa questão de liderança com os goleiros, Dudu? A liderança, Gustavo, se tem aquela liderança do grupo, né, que às vezes o cara se torna um capitão, aquele que chama responsabilidade, essa liderança é difícil tu desenvolver nela. Geralmente os meninos, daí de modo geral, não só os goleiros, eles já vêm com isso talvez de pequeno, de ser o líder. Mas o que eu cobro deles é a liderança justamente técnica, essa de orientar. O Basola vai lá passar o esquema tático, né? Como se portar. O goleiro tem que estar na roda, ele tem que saber qual é a função do lateral esquerdo, ele tem que saber a função de todos os jogadores, porque ele está de frente para o campo, ele enxerga o campo inteiro. E eu sempre falo, não adianta vocês gritarem por gritar, marca, pega, sobe, não. Vocês têm que orientar sabendo o que vocês estão falando. Vocês têm que ir cantando o jogo, vocês têm que evitar ao máximo que essa bola chegue em vocês. E como é que eu vou evitar isso? Eu sei que a função do lateral é fechar por dentro. Então eu aviso o lateral esquerdo, né? Ô, fulano, fecha aqui. Ô, ciclano, tem que subir ali, o 9 ali tá livre, tá sobrando 2 zagueiros. Essa é a liderança que eu me refiro enquanto ao goleiro, de saber o esquema tático, saber do que tá acontecendo ali para poder orientar da melhor maneira. Não só ficar, pega ali, pega aqui, enfim. Essa é a maior e também é a dificuldade, porque os meninos hoje alguns são mais acanhados. Exato. Né? No sub-15 principalmente, no sub-17 já começa a facilitar um pouquinho, mas nessas categorias menores aí os meninos às vezes têm algum receio. Vou pedir pro Gustavo marcar, ou o Gustavo vai ficar bravo comigo, né? E a gente sabe que no futebol acaba que a grosseria em si, ela acaba sendo normal, né, cara? A cobrança, ela exige, né? Processo de cobrança, isso, né? Professor Muricy Ramalho disse até uma vez, olha, futebol na igreja, né? Não dá pra pedir, por favor, marca ali, não dá. Teve até um episódio com ele, que ele... Aí perguntaram da coisa, professor Muricy, o que aconteceu? Não, aqui é que futebol é assim, aqui não é igreja, né? tem muito isso, mas é interessante, até por isso que eu perguntei, porque realmente você tem hoje, né, goleiros e atletas muito tímidos, né, que não estão, né, e além de somado, por exemplo, é o que você falou, o pessoal que vem de escolinha, que não está acostumado, por exemplo, com um processo de cobrança que no clube é muito maior. Isso é. Né? Porque a escolinha, o pai tá lá pagando ou, né, enfim, tá lá pagando, o município tá pagando, tá, né, dando aquela oportunidade. Mas no futebol não, no clube profissional não, você é que tem que entregar aquele resultado, né, no gol. Então é um processo bastante interessante. E Dudu, assim, bom, você é preparador de goleiros, mas você tem uma trajetória no futebol amador e viveu esse processo, né? Então atuou e atua como goleiro para ser, consequentemente, preparador de goleiro. Eu queria que você falasse, assim, né, você teve passagem por clubes aí, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória. Gustavo, comecei, sempre quis ser jogador, né? Desde pequeno. Comecei na escolinha da ADEC, no professor Catarina ali, em 2006, 2005, tinha 7 anos. Você revelou muita gente ali, né? Teve bastante meninos ali. E eu comecei, na verdade, jogando de meia, assim, meia aberto, aí joguei uns 6, 7 meses de meia. Aí comecei a falar que queria ser goleiro, meu pai me deu uma luva no meu aniversário em janeiro. E aí... Você falou que queria ser goleiro pro seu pai? Eu falei, eu acho que eu quero ser goleiro. Olha só. Brincava assim na rua, né? E aí me deu a luva e comecei a agarrar, assim. E eu até tinha uma altura legal, assim, na minha idade. Eu costumo dizer que eu tenho a mesma altura desde os 12 anos. Parei de crescer com 12, porque eu sempre era um dos mais altos da turma, assim. E aí, em 2011... tive a oportunidade de fazer um teste no Figueirense, direto lá com um grupo. Acabei passando, fiquei 2 anos no Figueirense. Depois acabei saindo, comecei a rodar para outros clubes menores do estado, né? Participei de alguns projetos. Voltei para Tijucas com 16, 17 anos. Tentei jogar futsal ainda, joguei um estadual de futsal.
Mas aí tava jogando, já tava trabalhando, enfim. Aí já logo depois comecei a fazer faculdade e acabei largando, né? Como a gente fala. Acabei largando e ficando só no amador, né? Aí no amador aí acumula aí alguns campeonatos, alguns títulos também. Mas hoje eu curto mais jogar um futsal do que propriamente futebol de campo, né? Até pela questão da altura que eu te falei. Tô com 1,72 desde dos 12 anos. E a gente tá aí. E isso ajuda, né? Apesar de eu jogar amador, mas principalmente a bagagem que eu peguei na base, né, do Figueirense, que na época era um clube de Série A, não era o Figueirense de hoje. Você pegou uma época gloriosa ali, 2011. Você viu muito o Wilson treinar, né? Via o Wilson, o Ricardo, logo depois o Thiago Volpe também fez parte ali. Eu lembro do Thiago Volpe. É como a gente tava falando de off aqui, alguns jogadores alguns clubes que iam jogar contra o Avaí treinavam no CT do Figueirense. Então eu tive a oportunidade de ver na época era o Júlio César, goleiro do Corinthians, o Jefferson, que era a seleção do Botafogo, o Fernando Praz, a gente conseguia acompanhar. Mas o dia a dia ali do clube em si, né? O dia a dia, a cobrança, a maneira como os profissionais do clube nos tratavam é algo que a gente daí tenta replicar hoje. E isso aí foi uma bagagem boa, assim, que, claro, né? A bagagem com o meu estudo, com o meu conhecimento, com os cursos que a gente vem fazendo, isso tudo dá uma receita legal para poder aplicar nos meninos. Muda muito a questão do trabalho, como era feito naquela época, em 2011, quando você fez ali a base no Figueirense, né? Para hoje, quando você lida com esses goleiros, com esses atletas com a mesma faixa etária de idade, mudou muito? De 2011 para cá, não teve assim, uma mudança radical, assim, nossa, que mudança, né? Mas 2011 a gente já começava a fazer esse trabalho com os pés. Já tinha isso lá na época? Já tinha, até porque acredito que muita gente fala do Neuer, né? Mas acredito que o Rogério Ceni já foi um precursor disso, né? Mas a maior diferença é que antigamente a gente fazia muito trabalho de, assim, ó, preso ali, né? Por exemplo, salta e defendeu, salta, defendeu. Hoje ainda se faz esse trabalho, mas a gente tenta inserir o máximo a realidade do jogo, né? Então, antigamente tinha a técnica perfeita para pegar a bola, né? Hoje ainda se tem a técnica perfeita, a gente não quer tomar o gol, né? Então, existem alguns métodos que a gente acaba usando que é diferente, mas basicamente assim, né, questão de tecnicamente acaba sendo igual, assim, né? Hoje se trabalha muito também a saída do gol, o espacate, que antigamente não se tinha isso, né? Aí talvez o Ter Stegen do Barcelona é uma referência de estar bem posicionado para fazer defesa, né? Não ficar saltando. Mas basicamente não teve muita alteração, assim, algo que seja muito radical. Você falou realmente de alguns expoentes aí, Rogério Ceni, o Neuer, na época o Neuer despontando já, e o Neuer foi realmente um dos goleiros que fez muito e trabalhava muito com os pés. A Copa de 2014 deu essa vitrine. Isso, que realmente a Alemanha, e aí sempre, né, um dos pontos cruciais era o Neuer, né, ele iniciava, ou seja, o goleiro passava a jogar, a participar do jogo, a ser mais um elemento. É interessante isso, interessante realmente. E são inspirações, né? Com certeza você fala assim, olha, pode olhar o vídeo daquele camarada lá que né, é importante para que o goleiro tenha, né, um processo de amadurecimento. A gente falou dos goleiros, e claro, o Tiradentes agora está numa preparação para a Copa Santa Catarina Sub-17, né? É uma competição importante, uma competição que é uma vitrine. Vocês vão ter adversários importantes, estava conversando aqui, por exemplo, vai ter Camboriú, vai ter Barra, que talvez hoje seja uma das grandes equipes aqui do estado, né, em formação de jogadores, em a estrutura que está sendo formada ali. Como é que está a preparação do grupo? Como é que está esse ambiente aí para um Sub-17 que é diferente do Sub-15, né? Isso, a gente começou a preparação junto com o Sub-15, né, lá em 1º de abril.
E a gente até no Sub-15 foi surpreendido, assim, pela Copa Santa Catarina ter sido tão cedo. O Sub-17 a gente teve mais tempo para trabalhar, mas em contrapartida a gente também teve mais rodagem no elenco, né? O elenco que a gente iniciou lá em abril, acho que 50%, 60% já saiu do clube, já vieram outros meninos. A que se deve essa... Rendimento. Rendimento. A grande maioria é rendimento de questão... Porque como eu te falei, a gente pegou muito menino de escolinha, né, no início. Então, além do rendimento que eu digo, não é que o menino ia lá e treinava mal. Não, o menino ia lá, treinava. Aí no outro dia ele não ia treinar. Dava uma desculpa lá que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enfim, né. E como a gente fala, ele não é escolinha, ele é um clube, você precisa de compromisso. E a gente não tem como trabalhar uma parte tática se 2, 3 jogadores que fizeram o trabalho tático na segunda não aparecerem na quarta. Então a gente precisa desse envolvimento com o clube, né? E acaba que é normal, né? Essa dispensa, essa rodagem de elenco até... E hoje a gente tem um time encaixado, né? A gente fez alguns amistosos aí que às vezes a gente fica só treinando e realmente no amistoso é que a gente consegue ver, né? Então a gente fez alguns amistosos, a gente está bem animado assim para a competição. A competição do Sub-15 nos deu uma certa experiência de saber mais ou menos o nível das equipes, que não vai mudar ali muito pro Sub-17, então a gente já sabe que a equipe X joga mais ou menos assim, né? Tem qualidade, não tem. E como tu falou, a gente pegou várias pedreiras aí, né? A Copa Santa Catarina Sub-17 ela é dividida por regiões, deu 4 ou 5 chaves de 6 equipes. E a nossa região aqui conta com Camboriú, nossa chave, né? Camboriú, Barra, 2 times profissionais, o Marcílio Dias, também mais um time profissional, o Itajaí, que é o Agrifute, que para o cenário profissional ele não é tão conhecido, mas ele é o atual bicampeão da Copa Santa Catarina Sub-15. Então eles têm um trabalho bem forte, então, de base, revelando jogadores, emprestando. E o NFC de Blumenau, também, que é um trabalho já bem antigo, agora virou SAF também, foi comprado ali pelo grupo de empresários. Então a gente pegou uma chave bem forte e estreamos sábado aí contra a equipe do Camboriú também, que é uma equipe que tem time profissional. Você vê que não é uma parada simples, né? A parada é bem complicada, os adversários que o Tiradentes tem pela frente. Dudu, a gente estava comentando e você comentou, vamos assim, pegando aqui o nível do nosso esporte em Tijucas. Nós temos uma cidade que tem uma vocação para o esporte, principalmente uma vocação no futebol muito grande, né? Somente que fala em amador, campeonato municipal, né? Sempre também de olho nas competições, sub-14, sub-17. Você vê aqui de um modo geral que falta muito na questão de preparo dos nossos atletas. Estou falando do nosso território aqui, tá? Tijucas. Para que eles encarem o profissional, para que eles encarem uma perspectiva diferente, ou você vê que está no caminho? Porque é uma cidade que tem uma grande vocação para o futebol, né? Que tem uma galera jogando, os mais experientes, tem jogadores aí que despontam no cenário aqui há 15, 20 anos no amador, né? Mas como é que tu vê essa galera que está surgindo aqui num contexto de uma cidade que vive o futebol especificamente? No início do nosso trabalho, principalmente sub-17, a grande maioria era de Tijucas, os meninos. Só que talvez, por exemplo, Tijucas tem ali campeonato, teve o adulto, teve tá tendo sub-14, tem sub-17. E os meninos aqui, eles têm muito potencial. A gente tem meninos muito bons na cidade. A gente acaba acompanhando aí o campeonato, né? Sub-17, sub-14, a gente vê bastante meninos com muita qualidade. Porém, a gente percebe que eles têm um pouco desse pensamento de jogar em Tijucas, sabe? Eu quero ser profissional, porém eu não quero abrir mão de jogar minha bolinha na quinta noite no Campeonato Municipal Sub-17. Entendeu? Então, rola muito isso. Rola muito isso. Por exemplo, hoje a gente tem muito atleta de Itapema, tem atleta de Nova Trento,
Eu tenho o exemplo do goleiro meu ali que falou, professor, vai ter um campeonato lá em Nova Trento, mas eu não vou jogar. Só posso ficar na comissão técnica? Cara, pode ficar tranquilo. Não, eu não vou jogar porque eu tô focado no Tiradentes. Os meninos, muitos, né, não tô generalizando, mas muitos assim, não, vou jogar lá o Sub-17. E no nível profissional que a gente está trabalhando hoje, eu digo profissional porque a gente planeja os treinos da semana, a gente planeja a carga, a gente dá um treino mais forte em determinados dias, um treino mais leve em outros dias. Então, por exemplo, assim, o Mainha que é o preparador físico, o Mainha prepara ali um treino forte na quarta-feira. Aí eles vão lá, treino forte pra caramba na quarta. Aí na quinta era o dia deles descansarem. Pra sexta treinarem de novo, por exemplo, né? Sexta, na quinta eles iriam pra academia. Aí na quinta esse menino vai lá e joga um jogo do Campeonato Sub-17. Joga ali mais 40 minutos. E jogo é intensidade. Aí ele chega pra treinar cansado. Porque dentro do nosso planejamento, na quinta era o descanso dele. Ele acabou jogando. Então isso, às vezes as pessoas não percebem, mas isso atrapalha demais. A gente percebe na hora do treino, entendeu? Então eu acho que Tijucas hoje ela tem um potencial enorme, tem atletas de qualidade, mas precisa mudar um pouquinho esse pensamento. Tipo assim, não, eu vou trabalhar para estar lá no Tiradentes e me dedicar para aquilo. O amador eles vão ter tempo se não virarem profissional. Mas eu acredito que, por ser o primeiro ano, eu acredito que daqui a pouco, tipo assim, daqui o ano que vem, daqui 2, 3 anos, os próprios meninos já vão começar a ter essa noção e não, realmente, cheguei no Tiradentes, é o Tiradentes e acabou, entendeu? Não vão ficar jogando esses jogos ali de escolinha, Campeonato Sub-17, que é importante para a cidade, mas pensando no Tiradentes em si, acaba que não é interessante. Tu pensa que a inatividade do Tiradentes durante esses 20 anos é o grande responsável por isso? Acredito que sim, cara. Não que seja o responsável, né? Mas acredito que se o Tiradentes não tivesse parado, eu acho que teria saído muito mais jogadores da cidade, né? Eu não me lembro do Tiradentes ativo, foi em 2005, eu tinha 7 anos. Mas, por exemplo, a gente pegou uma geração... Se a gente fala, né? O pessoal que geralmente tá sendo campeão municipal, que é aquela turma ali do David, aquela patota deles ali a que Barca, a gente né? brinca. É, a Barca, é. Boa parte daquela galera fez base no Tiradentes. E tanto que eles estão aí liderando o campeonato municipal há mais de uma década, né? De 2008, 2009 pra cá é sempre eles. Então eu acredito que o Tiradentes, os meninos que não forem aproveitados ali, vão fazer um campeonato municipal mais forte ainda, né? E se não tivesse parado, com certeza os meninos sempre queriam, eu vou falar por mim, eu queria, em vez de querer estar lá no Figueirense, eu ia querer primeiro estar no Tiradentes. Porque a gente teve menino sub-15 agora indo para clube no estado do Paraná, pro Paranavaí. E o Tiradentes é um intermeio para isso. A gente ainda não é um clube grande, não é um clube que tem time profissional, mas é muito mais fácil tu sair da escolinha e lá no Tiradentes ficar 1, 2 anos fazendo um trabalho realmente de categoria de base e ir tentar um Avaí, ir tentar um Criciúma, ir tentar um Barra da vida, do que tu sair da escolinha e ir direto para esse clube. A gente estava no Barra semana passada, a gente ficou 2 dias lá no Barra fazendo um curso da Federação Catarinense. Os meninos do Barra, a maioria é São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas, quase nenhum catarinense, entendeu? É interessante, isso é uma questão em Tijucas também, porque uma das cobranças é que a gente tenha atletas de Tijucas, né? Eu acho que até é meio que trauma também, até pelas coisas que aconteceram, né? Com Tiradentes aqui, claro, e também a questão de valorizar os nossos atletas aqui, nós temos material humano, mas realmente, porque o nosso campeonato amador, ele já era muito grande, mas com a falta do Tiradentes e a inatividade a partir de 2005 ali, consequentemente, esses atletas que poderiam despontar no Tiradentes ficaram, né, sem mercado, muitos deles, e claro, e aí o campeonato amador agregou. Isso. Ele ganhou com isso e nós tivemos esse boom que ajudou muito o nosso campeonato. Hoje, né, é o principal campeonato da região, não tenho a menor dúvida, né? E a estrutura e todo o investimento é o campeonato amador mais profissionalizado que nós temos. Isso é um fato. A estrutura que se tem aqui, que alguns clubes tem clube profissional aí, você sabe, de segunda série B, de estadual, que não tem.
Agora realmente assim, é interessante como é a cultura, como que é, né, esse processo aqui em Tijucas e por isso que a gente tava conversando. Dudu, eu quero que você faça um convite para a galera, né? Já tá quase na hora de eu te liberar aqui. É um convite para a galera ir acompanhar o Tiradentes. A estreia contra o Camboriú, né? Isso. Neste sábado agora, 3 da tarde, né? 31 de agosto, em casa, né? Aqui no Sebastião Vera Peixoto, né? Isso aí. Então pode convidar a galera para comparecer. Não tem jogo do Municipal, viu, turma? Então dá para ir. O Sub-15 a gente brincava que tava pouca torcida porque tinha o Municipal, né? E acaba que o Municipal já era bastante populares, assim, pra assistir os jogos, né? Mas sábado, então, 15 horas, no estádio Sebastião Vera Peixoto. Tiradentes e Camboriú, já fazia algum tempo que não tinha Tiradentes e Camboriú, né? 2 times de camisa. Verdade. Estreia da Copa Santa Catarina Sub-17, né? A gente conta aí com o torcedor, né? Tem a nossa torcida lá, vai os pais, pessoal aí que gosta de acompanhar um bom futebol, estejam lá presentes que vai ser muito gratificante pra gente, pros meninos e pra cidade em si. Acho que é uma ideia de rolê muito interessante, vai agregar bastante. A gente precisa da torcida. Gostei, uma boa ideia de rolê mesmo pro sábado à tarde, né? Aqui em Tijuca. E é jogo de sub-17, rapaziada. Né? A régua é um pouquinho mais acima. A régua lá em cima, né? É lá em cima, é um jogo, né? Claro, muito diferente do sub-15, né? O pessoal já vai ver. É uma outra intensidade, o tempo, aí já são 40 minutos, né? São 40, o sub-15 era 35, né? 35, né? O sub-17 são 40 minutos cada tempo, né? Mais os acréscimos, uma competição da Federação Catarinense de Futebol. Então fica o convite para o pessoal dar aquele pulo no Sebastião Vera Peixoto, no nosso Tatão, sábado para Tiradentes e Camboriú, né? E que a gente possa ver muitos desses confrontos. E claro, futuramente no profissional. Acho que Tiradentes, né? Esse é o grande objetivo, logicamente que existem degraus a se subir. Acho que um processo muito importante para o Tiradentes é a questão com a CBF, né? Para que o Tiradentes possa se tornar um clube profissional, né? Uma coisa é você jogar os campeonatos profissionais, mas um clube, mesmo que ele seja de base, né, Dudu? Uhum. É interessante que ele tenha o registro de clube profissional, até para, por exemplo, ganhar, né, angariar recursos com venda de jogadores. Exato. Porque hoje o clube não tem recurso nenhum. O jogador vai para lá e simplesmente formou o cara, né? Hoje existe algumas parcerias ali com... Dessa parte burocrática, o Vinícius, que é o presidente, ele tem mais propriedade, né? Mas, apesar de a gente não ter esse vínculo profissional, né? Os meninos, eles estão ali interligados na Liga de Itajaí, aí o Vinícius tem essa parceria com a Liga ali, em contrato, enfim, né? Eu falo parceria, mas é tudo em contrato. Pra nessas transações aí, o Tiradentes tentar lucrar alguma coisa, né? Mas a profissionalização, Isso. né? A profissionalização em si, não, né? Mas é um passo, né? É um passo de cada vez. Pra muitos era loucura o Tiradentes voltar, já voltou. Apesar de ser na base ali, já tá na ativa novamente. E é isso. Que bom. Dudu, deixa eu te agradecer, tá? Por ter vindo aqui, conversado com a gente. Que papo bacana, cara. Que papo bacana. A gente conversar sobre futebol, sobre o Tiradentes, sobre goleiros, essa preparação de goleiros, que muitas vezes quase não se fala muito, né? E eu quero agradecer aqui a tua presença, tá? No nosso radar esportivo aqui no Galera Mix. Foi muito bom conversar contigo, a gente trocar aquela ideia sobre futebol, que é o que a gente mais gosta. Obrigado e as portas sempre abertas, tá, meu querido? Eu que agradeço, Gustavo, todo mundo aí do Portal Galera Mix, pelo convite, né? Espero que a gente possa voltar mais vezes, quem sabe com a comissão inteira aí, pra gente falar sobre Tiradentes, falar sobre as nossas vitórias, nosso sucesso, né? Opa. E mais uma vez reforçar o convite para sábado, que a gente faça um grande jogo. E é isso, eu que agradeço o convite mais uma vez.
Obrigado esse Dudu, preparador de goleiros do Tiradentes. Coisa bacana, hein? Papo bom, papo outro nível aqui no nosso Radar Esportivo, o seu programa de esportes aqui de Tijucas. Coisa linda, coisa boa. E deixa eu agradecer a você que nos acompanhou até agora, né? Muito obrigado, programa muito bacana. Obrigado aos nossos patrocinadores, a Dorvalino Motos, o jeito mais fácil para você adquirir a sua Honda. Também a Comparts Truck Center, né? A peças e serviços. Agradecendo também a Carros 10 Multimarcas e a Rimatla Super Troca de Óleos e Filtros com qualidade, garantia, né? E credibilidade, o pessoal da Rimatla, tá bom? E agradecendo a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, tá? Mais uma vez o Radar Esportivo, mais um programa bacana. Ó, se inscreve no canal do Galera Mix no YouTube, deixa o seu like. Moçada do site, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Grande abraço e se tá na rede, é gol!